Olá, meu nome é Paulo César, sou médico e estudante de física e você está no canal Espiritismo e Ciência. No episódio de hoje falaremos sobre as grandes contradições da Bíblia. Fazer ciência também é usar a lógica e a razão, com a interpretação do que se lê de forma clara, direta e sem elucubrações distorcidas para justificar qualquer doutrina religiosa, o que infelizmente vemos em todos os momentos da história. Faremos uma breve análise, então, dos pontos polêmicos entre doutrinas cristãs, seja espírita, católica ou protestante. O primeiro ponto é: a Bíblia não é a Bíblia. São muitos livros de muitos autores, com clara inspiração divina, sendo o Velho Testamento pertencente à Bíblia judaica, constituída por relato oral e, por incrível que pareça, escrita no papel apenas nos primeiros séculos depois de Cristo. É o livro mais vendido e lido de toda a história, além de ser patrimônio da humanidade. É a reunião de belíssimas histórias do mundo antigo que impressiona até mesmo os ateus. Por isso, é natural haver contradições. O problema é a fé cega. Quase a totalidade da Bíblia cristã é consenso de todas as vertentes cristãs. Mas pontos doutrinários importantes separam protestantes, espíritas cristãos e católicos, sendo destacados por algumas religiões por favorecer ideias que são contrárias aos evangelhos. Analisaremos então algumas passagens. No Velho Testamento, no livro de Jó, capítulo 7, versículo 9, é muito citado para criar narrativas contra os evangelhos, e encontramos: como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Também em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, temos: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Porém, como está escrito a partir da própria boca de nosso Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 3, versículo 1 a 21. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Neste trecho não há muita clareza, podendo haver divagações. Mas os espíritas o interpretam como: o nascimento da carne significa as múltiplas encarnações com a finalidade de provas e expiações, para o crescimento e evolução do espírito. Por sua vez, o nascimento do espírito significa o atingimento de grau de espírito puro, não sendo mais necessária a reencarnação, apenas aí estando apto a ingressar nas esferas celestiais. Continuando Jesus: não te maravilhes de que eu tenha dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus, este versículo, exalta o fato como bem-aventurança e reforma ainda mais a necessidade de nascer de novo. Se apenas se morrer uma vez e ressurgirmos novamente no dia do juízo, como pode um homem se maravilhar? Maravilha é muito mais do que alegria, a libertação. Estar morto até o dia do juízo final não há nada a se maravilhar, e sim significa tristeza de longa morte e o terrível juízo final. E segue Jesus a dizer: o vento sopra aonde quer e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Já neste versículo, Jesus esclarece a pura curiosidade de Nicodemos sobre as coisas dos espíritos, e não sobre o seu sagrado Espírito. Reforça a liberdade de ir e vir dos espíritos, além de citar novamente: assim acontece com aquele que nasce do Espírito. Se quisesse Jesus estar a falar sobre a possível ressurreição na época do futuro julgamento, ele não usaria o verbo no passado, aquele que nasceu do Espírito,
Usaria então no futuro aquele que nascerá do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho de que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Vendo então a insistência da curiosidade de Nicodemos em relação aos temas relacionados aos espíritos humanos, Jesus tenta encerrar a conversa deixando claro que as coisas do céu não são facilmente entendidas ao nosso grau de atraso. Portanto, fiquem enfraquecidas as posições contrárias de alguns profetas. E então, continua o Senhor: ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto, todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que suas obras são feitas em Deus. Nestes versículos, Jesus reforça a importância da obra de cada um para se atingir a luz, e não a graça simplesmente pela escolha da divindade. Tocando no tema da graça, um impasse importante usada fora do contexto geral do capítulo, é citada uma possível contradição entre as doutrinas, sendo que algumas religiões citam que a graça vem como presente de Deus e não depende de nossas obras perante o próximo, e que apenas a adoração a Deus já basta. Trata-se do trecho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé, isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Mas, se verificarmos o contexto do versículo seguinte, vemos: somos obra sua, criada em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as pratiquemos. Estando aí a necessidade da prática de boas ações. Ainda completando o raciocínio, vemos nos versículos anteriores, de 3 a 7, verifica-se: também todos nós éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza verdadeiros objetos da ira divina, mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Portanto, aí, vemos o contexto geral do tema. Paulo quis dizer que a graça da salvação dada por Deus se refere à humanidade em geral, pela nova aliança e oferecimento do Cristo a todos nós, e não a graça individual aleatoriamente. Sendo assim, contradizendo a hipótese da graça sem méritos, podemos citar também o Evangelho de Nosso Senhor segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 28. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Portanto, vemos que os poucos pontos da Bíblia em que há contradição das doutrinas cristãs protestantes, católicas e espíritas, sendo as primeiras citando o Velho Testamento e a doutrina espírita citando as palavras de Jesus no que diz respeito a estes temas específicos, sendo agressivamente utilizadas
contra os últimos. Para finalizar com coerência, façamos a seguinte analogia. O Novo Testamento representaria a constituição de um país. Já os outros textos bíblicos representam as leis ordinárias, ou seja, as inferiores submetidas à primeira. Mas muitas das leis ordinárias são inconstitucionais, em confronto com a Constituição, sendo infelizmente, conforme estamos vendo na nossa vida atual, as leis ordinárias sendo usadas como superiores. Assim também se tem usado citações fora dos evangelhos como sendo superiores aos mesmos, com o objetivo de fragilizar doutrinas, mas conforme citado acima, não se sustenta uma análise criteriosa sem divagações da objetividade do texto. Tornando ao tema nascer de novo, é impressionante a passagem de Mateus 17. 6 dias depois, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em privado para o alto do monte. Ali Jesus mudou sua aparência diante deles. O seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias também apareceram diante deles, e ambos começaram a conversar com Jesus. Pedro então disse a Jesus: "É bom que nós estejamos aqui, Senhor. Se quiser, eu posso construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias." Pedro mal tinha acabado de falar quando uma nuvem brilhante apareceu e os envolveu. E da nuvem também vinha uma voz que dizia: "Este é o meu filho, eu o amo muito e ele me dá muita alegria. Ouçam-no." Quando os discípulos de Jesus ouviram aquilo, ficaram com tanto medo que caíram de joelhos. Jesus então se aproximou e, tocando neles, lhes disse: "Levantem-se, deixem de ter medo." Quando eles olharam, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus ordenou aos seus discípulos: "Não digam nada a ninguém a respeito do que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos." Então os discípulos perguntaram: "Por que os professores da lei dizem que Elias deve vir antes do Cristo?" E Jesus lhes respondeu: "De fato, Elias virá e colocará todas as coisas em ordem. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Ao contrário, eles fizeram com ele o que quiseram e agora tratarão o Filho do Homem exatamente da mesma maneira." Então seus discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Portanto, novamente, não é nada sábio negar a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, Moisés e Elias eram profetas de natureza humana. Simples assim. Nada há nas Escrituras a possibilidade de os mesmos terem alguma origem divina que diferencie os profetas dos homens comuns, a não ser pela inspiração divina para receber a mensagem e transmiti-la. Também não há nada que refira a possibilidade dos mesmos terem a ressurreição. Apenas o Cristo e os Espíritos, que puderam ir e voltar sem saber de onde vieram, nem para onde iam, assim como disse Jesus em João 3:8. Outra vez, lembramos de quando da crucificação do Senhor, ele disse ao ladrão crucificado a seu lado: "Ainda hoje estarás comigo no paraíso." Mais forte ainda é a citação clara de Jesus e bem entendida pelos discípulos, de que Elias já havia voltado encarnado como João Batista, lembrando ainda o que Jesus havia dito sobre João Batista, em que na terra ele era maior, mas era o menor nos céus, reforçando nisso os diversos níveis de elevação do Espírito, seja na terra, seja no céu. Na terra facilmente verificamos isso pelo nível de moral em cada um de nós. É inocência nossa achar que o nosso grau de atraso, defeitos e pouco amor ao próximo, estamos aptos a estar nos níveis celestiais mais altos, sem progredirmos passo a passo. Se assim fosse, Deus criaria mais de 99% dos humanos simplesmente pelo prazer de jogar a todos no inferno. Sim, todos pagaremos por nossos atos, mas como disse Jesus, até o último centavo. Quer dizer, após o último centavo estaremos livres para galgar mais um degrau evolutivo muito longo, até atingirmos a pureza de espírito e aí sim fazer jus aos reinos do céu. Apesar das belíssimas histórias, não podemos focar apenas no Velho Testamento e em pontos específicos que melhor nos convém, ficando a palavra do Senhor em segundo plano. Bem, pessoal, nosso objetivo aqui é a apresentação de visões opostas sem fé cega,
sempre usando a dúvida como parâmetro e sem aceitar a tradição como a única verdade. Lembrando que respeitamos muitas visões contrárias, mas nossa posição é a lógica, o que para mim reina no universo. Porém, nada impede que eu mude algumas ideias, desde que haja a lógica mais clara do que essa apresentada, sem fanatismo e dogmatismo, que para mim não é de Cristo. Mas as palavras de Jesus têm sido de longe muito coerentes, apenas algumas contradições entre os evangelhos, que parecem representar a época e os objetivos que seus autores queriam atingir naqueles momentos. Mas isso é outro tema para outro dia. Obrigado por assistir, peço que se inscrevam no canal. Até a próxima. Este é o canal Espiritismo e Ciência. Muito obrigado.